Glória a Deus. Vamos lá. Essa semana minha esposa me mandou uma foto. Só por causa disso agora, pera só um pouquinho. Vamos fazer uma campanha aqui na Central. Hashtag prega pastora Daiane. Eu conto. Amém, amém. Palmas. Foi mexer. A campanha inicia-se hoje e todos nós vamos orar para que a pastora Daiane venha pregar aqui, de coque, vestidão, espada de fogo, anjo descendo. Vai ser uma benção. A campanha começa hoje. Campanha começa hoje. Eu estava quieto, você foi mexer comigo. Agora vamos voltar a falar sério. Não que isso não seja sério. Minha esposa mandou, vai mexer mais não. Senão você tira minha concentração, eu me empolgo, não dá certo. E eu quero terminar cedo hoje. Bem, se é assim o Espírito Santo de Deus deixar. Minha esposa me mandou uma foto essa semana que data do ano de 2004. Se você tiver curiosidade para ver, não tiver medo, você pede para ela dar uma olhadinha no celular dela como eu estava em 2004. E essa foto me inspirou a trazer essa mensagem que Deus falou muito ao meu coração. É uma passagem conhecida da Bíblia. Mas quando eu olhei essa foto, eu falei comigo assim: meu Deus, como eu estava longe de Ti, Senhor. Como eu estava longe de Ti, Pai. Como eu estava fora do caminho. E se essa pregação tiver um título, eu sou difícil de colocar título em pregação. Ela seria: escolha o caminho. Quem é o caminho? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu fui para o quarto, fui para o meu secreto, para que Deus me mostrasse qual palavra que eu deveria compartilhar com os irmãos essa noite, porque é assim, né? Para a gente poder ministrar a palavra para alguém, e a gente tem um temor muito grande no coração quando a gente está aqui. Não que a gente seja melhor que ninguém, longe disso. Acho que o pior sou eu. Mas é o temor a Deus de poder ser porta-voz do que Ele tem para falar para a igreja. Isso é muito sério, né? A pessoa que não sobe no púlpito com temor, alguma coisa está bem errada. E Deus me trouxe uma pregação. Não se assustem, a folha é grande, porque geralmente eu passo a limpo as pregações que Deus me dá. Mas assim, foi tão de Deus, não que as outras não tenham sido, me entenda. Deus falou tanto comigo que eu cheguei aqui no final, irmão, se você for olhar, eu tive que parar de escrever, pastor Dudu, que Deus foi trazendo tanta coisa. Eu falei: gente, eu vou parar. Eu vou parar, senão eu não vou conseguir. Eu não gosto de me estender muito, né? E assim, é uma passagem muito rica. Ela é muito rica para qualquer tipo de pessoa, em qualquer estágio que você esteja, próximo ou distante de Jesus. Eu não sei como você está aqui essa noite, se você está próximo, se você está distante, se você já esteve próximo e se encontra distante. Mas a minha oração é que essa palavra fale no seu coração como falou comigo. Ela é muito rica e eu oro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me dê ousadia, discernimento e que eu consiga, como se diz, concatenar, ligar as ideias para que eu possa ministrar para a Tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor precisa falar. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Ministra aquilo que o Senhor ministrou a mim para a Tua igreja, porque eles têm fome de sede de Ti. Muitos podem não falar, mas o homem anseia pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ontem foi uma bênção lá na casa do irmão Sérgio. É nóis, parceiro. E eu vi um livro ali na casa, não foi na casa do irmão Sérgio não, gente, meu Deus do céu.
Olha lá, ó, tá vendo? Não vou nem falar não que você já me conhece. Na casa do Irã e da Manu, tinha um livro lá escrito Kryptonita. E Deus falou assim, bicho, vai lá e pega esse livro. Tá comigo, eu vou ler. Mas eu comecei ontem à noite mesmo. E uma coisa na introdução, Irã, ele fala assim, que o homem, ele anseia por Deus. Ele anseia tanto por Deus que mesmo quando ele está distante, ele fica procurando outras alegrias em Deus, em outras coisas, né? Em sexo, em drogas, no álcool, pornografia, enfim, em intelecto. Isso é uma forma de mostrar que nós precisamos dele. Que você pode ser o profissional mais bem sucedido do mundo. Sempre vai faltar algo. Você pode estar com suas contas pagas, você pode estar com um bom trabalho, você pode estar com um casamento estável, feliz, você pode estar com um filho com saúde, você pode ter dons, talentos, você pode ser uma pessoa bem querida, você pode estar tudo bem. Sempre vai faltar algo se você não tiver Jesus. O homem busca, ele anseia. Você vê jogadores aí de futebol, artistas, cantores. O Rodolfo Abrantes é um cara que, assim, Deus usou aquele cara para minha conversão antes de eu imaginar caminhar com Jesus. Quando eu vi a pregação dele, ele fala, cara, eu tinha tudo, eu tinha fama, eu tinha uma banda de sucesso, eu tinha a minha música tocada em todas as rádios do Brasil, mas faltava algo, sempre vai faltar algo. E esse algo é justamente do tamanho certinho de Deus. Se Deus tem tamanho, né? Deus não tem tamanho, mas Ele se encaixa na sua necessidade. E tem um outro pastor que eu gosto muito, ele é doidaço. Não é todo mundo que consegue alcançar as ministrações dele, chama Judá Bertelli. Cara, esse cara, ele queima por Jesus 27 horas por dia. E ele fala que tem 3 principados que atuam muito no mundo de hoje, né? O principado romano, o principado grego e o principado americano. O principado romano está relacionado com idolatria, o principado grego está relacionado com o intelecto, né? Quando você coloca o seu intelecto acima das coisas de Deus. E o principado americano, que é mamon, que é grana. Esses 3 principados têm atuado muito forte na vida das pessoas para tentar tirar as pessoas da presença de Deus. E a gente só precisa dele, cara. Não tem outro caminho, cara. Ele é o caminho. Ele é o caminho, porque se você não estiver no caminho, você está perdido. Ele é a verdade, porque se você não estiver nele, que é a verdade, você está na mentira. Ele é a vida, porque se você não estiver na vida, você está morto. Eu nem comecei a pregar. Nós precisamos de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Ou já começamos a pregar, né? Lucas 24 é o caminho de Emaús. Todo mundo conhece essa passagem? Ou tem alguém que não conhece? É uma passagem difícil de pregar, pastor Dudu. Eu achei. Porque ela é muito rica em informação. E a gente precisa ter muito foco para não se perder. Me ajudem, meus irmãos. Se eu me perder, me ajudem. Diz assim a palavra de Deus, perdão, é Lucas 24, mas não é a partir do verso 1, é a partir do verso 20. Oh, meu Jesus amado. 13. Devia ter trazido meu óculos. Naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, presta atenção nessa palavra, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas,
perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, Jesus: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Emaús, Jesus fez como quem ia mais adiante, ou seja, Jesus meio que saiu por outro caminho. Mas eles insistiram muito com ele e falaram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, pastor Rodrigo, a mesa, tem um mistério na mesa. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. Então, aleluia, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, aleluia, e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Só para contextualizar, Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado e já tinha ressuscitado. Esses dois camaradas aqui, sendo que a Bíblia só relata o nome de um, Cleopas, eles relatavam, e aqui fala no verso 19 para frente, que eles estavam entristecidos, cabisbaixos, chateados, tristes, porque a esperança de restauração de Israel tinha se ido embora. O judeu, ele tinha a expectativa de que Jesus, de que o Messias, nem Jesus, o Messias, ele iria vir para restaurar um reino de Israel, mas o reino de Israel que o Messias, para o judeu, viria a restaurar, seria um reino político, um reino econômico. O judeu esperava que Jesus entraria num cavalo branco, que seria um guerreiro, armado, bonito, e tomaria o reino de Israel de volta para si, porque nessa época, como vocês sabem, quem dominava Jerusalém e Israel era Roma, ok? Era o Império Romano. Pôncio Pilatos que decretou, o imperador romano, aliás, um governador romano, decretou a crucificação de Jesus. Aliás, falou que lavaria as mãos, né? Deixou para os próprios judeus, né, a sentença de Jesus. Por isso que o judeu tem dificuldade de enxergar, aí sim, no Jesus, nosso Messias, como o Salvador, como o Redentor. Porque Jesus era feio, veio de um bairro de Nazaré, que era subúrbio. Ele chegou montado em Jerusalém num burrinho, e não num cavalo branco. Andava com pecadores, andava com publicanos, andava com toda a raça que ninguém queria andar. Então isso não entrava na cabeça do judeu. Okay?
E esses dois aqui estavam voltando de Jerusalém. A Bíblia relata que de Jerusalém para Emaús são 11 quilômetros. Eles andaram 11 quilômetros a pé. Eis que chega Jesus. Mas o interessante, eu fui estudando, lendo a palavra e pedindo ao Espírito Santo para me trazer algo. Se você pegar a palavra caminho no grego, é como o português também. Uma palavra tem vários significados. Mas um dos significados da palavra caminho, queima aí, pastor Rodrigo, é poreuomai. Sabe o que significa poreuomai? Um dos significados: partir desta vida, ordenar a própria vida, ou seja, caminhar segundo a sua vontade, segundo o seu intelecto. Você está pegando, irmão? Esses irmãos, esses discípulos de Jesus, estavam e tinham visto tudo aquilo, voltaram as costas para Jerusalém, entristecido, cabisbaixo, estavam no caminho, como se tivesse: agora eu vou cuidar da minha própria vida, agora eu vou fazer o que bem me entende. Jesus se aproximou e a palavra nos relata que eles foram impedidos. Algumas traduções falam que o próprio Deus os impediu de reconhecer. E fala assim a palavra, no verso 17, acompanha comigo: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Em outra tradução está: por que vocês estão discutindo enquanto caminhais? Esse caminhais, oh Jesus, em grego significa peripatel. Uma das traduções: conduzir a si mesmo, regular a própria vida. Eles estavam fugindo de Israel desesperançosos, porque já estava havendo perseguições, dúvidas se realmente Jesus era o Messias. E Jesus morreu e a esperança de Israel foi embora. Não reconheceram Jesus. O primeiro ponto que eu queria falar para você, meus irmãos: como nós muitas vezes queremos conduzir a nossa própria vida. Queremos caminhar no peripatel, pelas nossas próprias convicções, pela nossa própria forma de pensar, pela nossa própria forma de agir, pelo que eu acho, porque eu creio, porque eu entendo assim. E ficamos cheios de dúvidas, cheios de desesperança, fugindo. Muitos fogem de Jesus. Por que isso, por que aquilo, porque sempre colocando situações, na maioria das vezes, querendo diminuir uma vida cristã, diminuir uma vida com Cristo, pelas suas próprias convicções, pelos seus próprios achismos, e querendo fugir e caminhando a passos largos para o inferno, ordenando a sua própria vida, poreuomai. Quantos de nós? Eu me vi nisso na foto. Nem aí para nada, caminhando pelo meu próprio entendimento. Quantas pessoas você conhece, irmão? Você pensa assim também? Que Jesus é uma grande mentira inventada por homens? Que não é bem assim? Ou você acha que isso eu estou inventando ou não está sendo já pregado aí pelas ruas? Pregado que eu falo é ensinado. Outro dia, pasme, uma professora me ensina uma criança que por Jesus estar vestido com aquela túnica própria dos judeus, fala que Jesus era mulher. Que não é bem assim. Fugindo, como aqueles dois discípulos. Ah, mas o contexto é diferente, mas é uma fuga. Você negar também é uma forma de fugir. Querendo conduzir sua própria vida como se amanhã não tivesse, se o amanhã não existisse. Amanhã é amanhã. Acontece muito com o adolescente, né? O adolescente tem
esse sentimento de que parece que vai viver a vida toda, né? Que pode fazer o que quiser, conduzir sua própria vida do jeito que quiser. E o que me chamou a atenção nessa palavra poreomai é isso. Eles estavam indo para Emaús, e olha só, o significado de Emaús chama-se riacho quente. Um dos significados de Emaús. E o riacho quente é isso, é essa zona de conforto. Sabe, quando você já tomou, quando você chega em casa, você toma um banho quente, você, né, relaxa, né? Eu nunca entrei, mas dizem que quando entra numa banheira de água quente, né, aquelas águas termais lá de Caldas Novas, né? Tem alguém que já foi em Caldas Novas aqui? Fala que é uma bênção, né? Nunca fui, um dia quem sabe irei. Quantos irmãos estão levando a vida com Cristo há 15, 20, 200 anos e estão nas águas quentes? É brincadeira, né, pastor Dudu? O cara falar que aqui na Central não tem nada para fazer, mano. Ô, Jesus. Misericórdia esse irmão, essa irmã, misericórdia, gente. Tá em Emaús, tudo, ó. Tudo numa nice, tudo numa boa. Pô, tô amarradão de estar aqui. E aí Jesus começa a falar com os camaradas. Começa a trocar uma ideia com os camaradas lá, os dois. E eles começam a ouvir Jesus. E aí, o que Jesus fala para eles, o que diz a palavra? Ele foi falando o quê? Das Escrituras. Ele pegou lá do Pentateuco, lá de Moisés, e começou a trazer, ó. E foi falando com eles. Hoje, quando você fala da Bíblia, dependendo de determinado lugar que você esteja, o nego fala que você está doido. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens, porque Karl Marx fala que Nietzsche, um pensador, um filósofo, Nietzsche fala que a religião é o ópio do povo. Uai, mas peraí, meu irmão não, né? Meu amigo, Nietzsche é um homem e escreveu o livro, Marx é um homem e escreveu o livro, Max Lucado é um homem e escreveu um livro, John Bevere é um homem e escreveu um livro. Então, todo mundo acredita num homem que escreveu o livro, né? Um livro de gestão, né, Érica? Pô, você pega um livro de gestão dos maiores especialistas em gestão, você está crendo naquele ali. Aí quando você fala da Bíblia, que está escrito por homem, não crê. Ah, mas está um contraponto aí, um contrassenso. Pô, é só porque é a Bíblia? Pega a Bíblia e rebata. Pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e rebata. Você vai chegar, quem quiser rebater, vai chegar no momento em que você vai ter que engolir seco. Tem jeito, filho. Pega o Big Bang aí, ó. Pega o cientista. Um tempo atrás eu vi uma reportagem, muito tempo atrás, que os cientistas queriam provar que a travessia do Mar Vermelho por Moisés tinha sido um engano. Porque naquela época eles estudaram, porque naquela época lá do ano tal, o Mar Vermelho sofreu uma seca muito grande, como se o mar tivesse sofrido seca, né? E ficou tão seco que eles conseguiram passar ileso. E está rolando documentário, o cara querendo provar. Aí mandaram uma equipe de arqueólogos lá e tal, e começaram a escavar e papapá. Para resumir a história, acharam diversos, não foi um, não foi dois, não foi três, não. Foram dezenas de centenas de artefatos. De carro egípcio, lança egípcia, escudo egípcio, tudo egípcio. Não acharam um hebreu. Um artefato hebreu, nada, nem um pingente hebreu. Aí no final do documentário, o bonitão chega. Realmente não deu para provar aqui. Realmente eles passaram pelo... Tava beleza, meu amigo. É isso que eu queria ouvir. Não prova, meu irmão. Não prova. Vai falar do Big Bang, vai falar da explosão. Quem originou a explosão? Tem uma hora que o cara vai engolir seco. Isso aqui é a palavra de Deus viva, meu irmão. E Deus usa essa palavra para falar para os irmãos, para os dois discípulos. E aí, ao ponto de que Jesus falou, e eles, eu acho que não estavam entendendo nada, ele foi saindo, mas a presença de Jesus era tão
impactante na vida daqueles irmãos, que ele fala assim: ei, Jesus, peraí, vão lá comigo. Vão lá comigo lá em casa. Vamos lá na mesa conosco. E Jesus atende ao pedido dos discípulos, vai lá na casa deles, senta na mesa, e ao partir o pão, os olhos deles se abrem. Essa passagem também, esse segundo tópico que eu queria abordar, o primeiro, é como nós caminhávamos ou caminhamos conduzindo a nossa própria vida, sem reconhecer Jesus, caminhando em outro rumo, cheio de dúvidas, cheio de desesperança, fugindo. Ou caminhávamos ou caminhamos. O segundo ponto é quando você convida Jesus para dentro da sua casa, quando você convida Jesus para dentro do seu coração, quando você abre a porta. Apocalipse 3:20 fala: eis que chego à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao partir do pão, os olhos se abrem. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem. Louva-se, louva, igreja. Ao som da... E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da... os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Eu lembro como se fosse hoje, lá no encontro com Deus, lá em Jacaraípe, dia 8 de março de 2008, 9h35 da manhã. Nosso pastor Marcelino, se você estiver ouvindo, meu querido, um beijo no seu coração. Sentimos falta de você, a pastora Roberta, da Emily. 9h35 da manhã, o pastor Marcelino coloca um louvor da Ludmila Ferreira. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E naquele momento, naquela manhã de sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Te amo, meu amor. Oh, meu amor. A gente passa tantas dificuldades, né, querida? Mas a gente pode falar: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero mais uma vez te honrar. Te honrar porque você acreditou em mim. Você pagou um preço de oração pela minha vida. Você e minha sogra. Minha sogra acreditava em mim, porque eu não era fácil, irmão. O que você está fazendo com esse menino, Eliane? Alguns falavam: esse menino não presta, maconheiro, cheirador de pó. Dona Maria, eu sei que a senhora não está vindo porque a senhora está no culto, não está vendo porque está no culto, mas depois nós vamos mandar esse link para a senhora, e a senhora também sinta-se honrada, em nome de Jesus. A senhora já acreditava, mãe conhece, filho. Dona Maria, desse tamanhozinho também, Dona Maria, falava: não, o Fernando é um cara bacana, né, o Fernando? Pessoas que acreditaram em mim. Eu te amo, meu amor. Perdoa porque às vezes eu falho muito com você, mas nós estamos juntos. O maior que está em nós. E quando o pastor Marcelino falou assim: quem teve seus sonhos roubados? Ali meus olhos se abriram e eu reconheci quem tu és. E olha só, para queimar seu coração mais ainda.
quando eles falam ardia o nosso coração, coração em grego chama-se cardia. Cardia. Eletrocardiograma. O cardia vem do grego, coração. Mas olha só, meu irmão, um dos significados de cardia. Sentido da vida. Meio ou da parte que esteja inanimado. Era como se os discípulos falassem assim: você viu que enquanto ele falava, o nosso coração foi reanimado? Nós fomos reanimados. Meu irmão, Jesus estava ressurreto ali com eles, e houve ressurreição para aqueles irmãos. Eles estavam mortos, eles estavam desanimados, eles estavam fugindo de Jerusalém. Sabe qual é o significado de Jerusalém? Lugar de paz. Cara, eu queimei naquele sofá da minha casa. Eu falei, meu irmão, esses caras estavam mortos. Jesus ressuscitou esses caras com o quê? Com o quê? Enquanto falou as escrituras, meu irmão. E eles falavam, caramba, mano. Sergião, mano, parceiro. Os caras falaram, bro, e ressuscitaram nós, mano. Porque nós estávamos no caminho de Emaús, relaxar nas águas quentes. Ai, tá tão bom aqui. Jerusalém tá pegando fogo, perseguindo os discípulos. Pô, mataram Jesus. Era só mais um profeta. Eles falam aqui, eles não chamam Jesus aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu achar aqui. Ó, meu misericórdia, Jesus, cura minha visão, minha miopia, meu Pai amado. 19. Que coisas? Perguntou ele, Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles não falaram Messias. Eles não falaram o Messias. Eles já não criam que Jesus era Messias. Eles criam que Jesus era mais um profeta. Como Joel, como Daniel, como Isaías. Então aqueles caras estavam mortos ali, cara. Tipo assim, como diz o Pireu Omai, eu vou viver minha vida, meu irmão. Vou caminhar de acordo com os meus pensamentos, mano. Ó, acabou tudo, já era, tchau. O sentido da vida, meio ou da parte que esteja inanimado. Jesus, estavam, através da exposição das Escrituras, reanimando, ressuscitando aqueles camaradas. Cleopas e seu amigo, tem alguns teólogos que falam que poderia ser uma mulher que estava com Cleopas. Por isso o motivo de Lucas, o escritor desse livro, não ter citado as mulheres, porque na época as mulheres não tinham muita moral no Paranauê, entendeu? Mulheres. Não fiquem tristes, que isso aí é uma cultura judaica. Nós amamos vocês. Inclusive, no filme de ontem, fala o quê? Duas coisas que não podem ser esquecidas. A espingarda e a mulher. Como nós não somos nem polícia e nem bandido, nós não temos espingarda, mas nós temos uma calibre 66. É? Ei, calibre 66. Outro dia eu falei com um camarada do meu serviço, ele viajou. Hã? Calibre 66? Hã? Falei, tá fora do propósito, não está entendendo nada. Então, duas coisas que não podem ser esquecidas. O calibre 66 e as abençoadas. Né? Elas faz raiva em nós? Faz! De vez em quando faz. Tem hora que ela quer sentar e conversar 1h30 para falar dos problemas. Gente. Tem hora que ela quer perguntar, a gente está querendo assistir um jogo, ela está querendo saber como está o look dela. Quer. Mas nós também não somos fáceis, não é não, Brian? Fica perguntando do microfone, sendo que o microfone está aqui. Não é, Laísa? Vou te defender, né, Laísa? Porque... elas são chatinhas, mas nós também somos. Para sair daquela porta, lá vai ser um corredor de polonês de moleque querendo me bater. Mas nós também somos chatinhos pra caramba, nós somos enjoadinhos, não é não, Lequinho? Não falei dos visitantes. Agora não tem como, agora só no final. Tem alguém que nos visita aí hoje? Só um?
Só o senhor... Espera aí, eu vou... 7h30, tá no horário ainda. Deixa eu ir aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode te dar um abraço? Como é que é o nome do senhor? José. Eita. É mesmo, gosto de dar outro abraço. Diretamente da Bahia. Oxe, cadê sua esposa? Que pele, hein? Agora eu sei de quem você puxou. Como é que é o nome da senhora? Madalena. Gente, tem um mistério aí, José com Madalena, hein? Eita! Tem 12 filhos ainda? Meu Jesus, eu vou começar a pular. Oi? 11. O 12º vai ser o fruto da união de vocês aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer ter vocês aqui. Eu ouço muito falar de vocês, só ouvi vocês no casamento. Deus tem algo para vocês lá na Bahia. Presta atenção, não olhe para um homem. Eu vou falhar com você, seu José. Aliás, eu falho com a galera aqui direto. A minha esposa, então, vive falhando. Mas Jesus nunca falhará. É a mensagem que eu tenho para falar para vocês. Não olhe para um homem. O homem é falho, ele peca, erra, faz um monte de besteira. Mas Jesus, ele está sempre ao seu lado. Amém, glória a Deus. Pô, Jamília, você não fala nada, hein, bicho? Jamília de Jesus. Depois que Jesus fala, depois que os olhos dele se abrem, só tem ele só de visitante, só seu José? Não, mas tá tudo no mesmo pacote. Não tem mais ninguém. Glória a Deus pela vida de você. Porque assim, eu só abracei eles, mas sinto-se abraçados. É um prazer ter vocês aqui. É uma alegria muito grande, tá bom? E aí, quando os olhos se abrem, quando eles entendem que era Jesus que estava falando, que queimava o coração deles, o que eles fazem na mesma hora? Na mesma hora, o que a palavra fala? Eles vão voltar para Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús, para um lugar de águas tranquilas. Alô, Lohan. Encontram Jesus. Pum! Coração em chamas. Entendemos quem tu és. Nós vamos fazer o quê? Voltar para onde a gente não devia ter saído. Queima aí no seu coração, irmão, porque eu queimei demais com isso. Sabe qual o significado em grego, original, escrito na Bíblia, no Novo Testamento, em grego, para levantando-se? Porque a Bíblia fala que levantando-se, eles se encaminham para Jerusalém. Anisteme. Sabe o que significa anisteme, pastor Rodrigo? Fazer nascer, manifestar. Referente aos mortos, se levantam. Você perdeu uma oportunidade de dar uma glória a Deus, irmão. Quando você, meu irmão, vamos fazer um revival aqui, um flashback, vamos retroceder, vamos para os mais antigos, rebobinar a fita. Quem já rebobinou a fita cassete aqui na caneta? Tem uns camaradas da minha época aí, na caneta. Os mais novos vão falar o que é fita cassete, não é verdade? Meu irmão, os caras estavam saindo do propósito, saindo da direção, saindo do caminho, saindo do propósito, e estavam caminhando para um lugar de descanso, de águas tranquilas. Eles encontram Jesus, Jesus expõe a Escritura, o coração dele arde, entende quem ele é e volta.
Só que eles estavam, o anisteme aqui é fazer nascer como se eles estavam morrendo. Eles estavam a caminho de Emaús, morrendo, meu irmão. Saia do caminho de Emaús. Se você um dia queimou por Jesus e por algum motivo você saiu de perto dele, meu irmão, volte. Pelo amor daquele que nos redimiu. Eu não tive a oportunidade, como meu filho, de ser ensinado. Meu filho, o caminho do Senhor é esse. É isso que Deus, o mundo está ali. Eu faço questão de mostrar para o meu filho um cara sob efeito de droga, de álcool. Está vendo, meu filho? Ó, olha isso aí, o cara sob efeito de droga, de álcool. É isso que você quer para a sua vida, meu filho? É isso que você quer se tornar? Eu e minha esposa ensinamos o Daniel, mas eu não fui ensinado. Eu fui ensinado o que eu aprendi foi o que o mundo me ensinou: sexo, drogas e rock and roll, parceiro. Eu olhei para minha foto em 2004 e falei: por que eu não te conheci antes, meu pai? Por quê? Aí às vezes Deus fala comigo: é porque se você tivesse me conhecido antes, você de repente não me... Se você não tivesse passado por tudo que você passou, de repente você nem teria me conhecido. Entendeu? Mas você, pessoas, eu estava vindo de carro falando com a minha esposa, amigos nossos, que já estiveram aqui na Central, na antiga, pregando, e estão fora da presença do Senhor. Por que esses camaradas saíram da presença do Senhor? Por que esses camaradas que experimentaram o que nós todos experimentamos? Por que em determinado momento esses caras viraram as costas e voltaram para um caminho que Deus já tinha resgatado? Tem uma palavra que eu não sei qual o versículo, estava conversando com a Eliane. Pode Jesus Cristo ser crucificado novamente? Você conhece, você tem um impacto como eu tive, como o Lohan teve, como o Serjão teve, como o pastor Rodrigo teve, como muitos aqui tiveram. A gente caminhando para passos largos para a morte física, morte espiritual. Você teve um impacto, pá! O coração queimou como aqueles discípulos. Você caminha para a frente de Jesus e você experimenta milagres, você experimenta as bênçãos de Deus, você experimenta até no momento difícil que Deus te sustenta, tudo. E aí um belo dia você se decepciona com o pastor, com o irmão, com o amigo, com o mundo, com a vida, e resolve voltar para Emaús, voltar para um caminho de morte, voltar para um caminho de, entre aspas, de paz. Não existe paz no mundo, irmão. A paz no mundo, ela é enganosa, ela é cruel, ela é carnal. Você vê empresários, e você vê jogadores de futebol, você vê camarada aí, ó, como Daniel Alves, pai. O cara foi o cara que ganhou mais título no futebol na história, cara. O cara ganhou 40, não sei quantos. O cara, olha o cara caindo ali em problema, pô. O cara tem tudo, jogou nos maiores clubes do mundo, tem tudo, mas não tem nada. Porque se você tiver Jesus, você pode ter tudo, mas você não tem nada. É bíblico. Não é não, irmão? E aí você renasce dos mortos. Você volta para o Jerusalém. Você volta para a paz. Aqueles discípulos se ligaram quem Jesus era e voltaram. Voltaram para o encontro de quem? Para o encontro da igreja. Para o encontro dos discípulos, para os 11. Você volta para deixar ser moldado, você volta para deixar ser alinhado. Não tem, entenda, meu irmão, não tem como você viver, cara, fora disso aqui, ó. Você pode ficar em casa tranquilão, mas para a gente caminhar junto, para a gente comer 1 quilo de sal junto, como o pastor Rodrigo fala, a gente tem que estar junto. Você se aborrece com o irmão, às vezes o irmão fala uma coisa que você não gostou, às vezes você fala uma coisa que o irmão não gostou, às vezes, sei lá, são tantas coisas, mas isso é necessário para o nosso crescimento, para o nosso alinhamento, para afiar mesmo a espada. Esses caras voltaram para perto dos 11, esses caras experimentaram um descortinar nos olhos e voltaram para onde eles não deveriam ter saído. Porque não é mais você que vive, meu irmão, é Cristo que vive em você. Quando você mergulha, quando você tem intimidade com Jesus, quando você parte o pão com Jesus, quando você senta na casa dos seus irmãos para alinhar, quando você faz um GD, quando você faz uma célula, quando você faz uma reunião de ministério, quando você está servindo, tirando um entulho aqui da igreja, quando você está arrumando a cadeira, quando você está na mesa do som, quando você está no culto pentecostal, você está caindo, tudo isso é em próprio crescimento do corpo.
Se você não estiver no corpo, você não vai frutificar, irmão. Não adianta. Não é bíblico isso, você ficar em casa fechado, buscando a Deus, você vai ser crente? Vai, você vai ir para o céu? Possivelmente vai, mas você não cresce, você não evolui, você não caminha, você não alcança. Porque é muito confortável. Por que a direção das células é você crescer, é multiplicar? Me corrija se eu estiver errado, pastor Dudu, porque senão fica aquele grupinho ali, ó. Tá, Emaús, cara, zona de conforto, não vai. Fica ali, tá tudo muito gostoso, tá tudo muito bom, mas isso não é o que Deus quer. Deus quer que você alcance mais. O irmão Júnior e a irmã Tamara foram alcançados no ponto, esperando. Você acha que eles estavam querendo vir para a igreja? Não estava não, irmão. Eles já deram testemunho para nós aqui. Eles estavam ali, ó, indo para não sei aonde. O cara veio e deu um abraço, não foi? Pastor Rodrigo, foi você? Deu um abraço. Já pensou se o pastor Rodrigo ficasse na célula? Não, vamos ficar aqui na nossa célula. Emaús, eu, pastora Daiane do Coque. Nós aqui, ó. Não, ninguém sai. Nós aqui. Possivelmente vai saber onde que esse casal estaria. Não temos como saber. Mas sabemos que eles estão aqui, são bênção aqui. Profeta do Senhor, breve nós vamos ver ele também pregando. Se já não está. Não tem vida fora do corpo. É bíblico. Se você está enxertado na videira que é Jesus, se estiver fora, você vai ser pegado, jogado no fogo, tacado no fogo, acabou, não cresce, não evolui, não anda, não vai. Esses discípulos, eles foram. Jesus se revelou a eles, e eles foram. Eles voltaram para Jerusalém. Volte, meu irmão. Volte para o lugar de comunhão com o Senhor. Se você está afastado da presença do Senhor, se você está na presença do Senhor, mas está frio, se você não ora, se você não entra dentro do seu quarto, não faz um secreto, se você não participa de célula nenhuma, se você não está fazendo nada, meu irmão, você está em Emaús. Você está caminhando para Emaús. E não se engane não, tá? À primeira vista é gostoso ficar em Emaús. É água quente, irmão. Não é água gelada não. Se fosse água gelada, você não ficava. Não é, irmão? É, ué. É fácil falar igual o irmão falou. Não tem nada para fazer aqui? Tem sim, meu irmão. Tem muita coisa para fazer. Você está caminhando distante, indo para Emaús, seus olhos se abrem e você retorna. Deus está falando no coração de cada um aqui, de maneira multiforme, né? Que é multiforme graça de Deus, a palavra diz. Mas se tem alguém aqui, esta noite, que está longe dos caminhos do Senhor, presta atenção. Estar longe dos caminhos do Senhor não significa você ir na igreja, você crer em Deus, você crer que você está salvo, você ler a Bíblia e orar, não. Tem gente que faz isso e está longe. Entendeu? Você precisa estar mergulhado nele. Porque se você não estiver mergulhado nele, você está sucinto a todas as artimanhas que o inimigo tem feito. Tem uma banda de rap, Sérgio, lá de Sampa, mano, chamado BRPC. Eles não existem mais, mas eles falam assim, que o diabo não quer tirar ninguém da igreja, ele quer te moldar do jeito que ele deseja. Você pode estar dentro da igreja, mas pode estar distante do Senhor. Pega no seu espírito, eu já estou terminando, irmão. Tem gente que está dentro da igreja e está distante de Jesus, vivendo uma vida de religiosidade. Você se arruma domingo, você coloca a Bíblia debaixo do braço, você vem com a sua esposa, com seus filhos, um escadinho atrás do outro. Vem aqui no domingo, bate o seu ponto gospel, bota a sua digital lá, ministra o culto, sai, participa do culto, sai, volta para sua casa, você passa a semana toda até chegar no outro domingo e você bateu o seu ponto aqui de novo. Por favor, não me entenda mal.
Eu quero o seu bem. Eu quero que você cresça junto conosco. Eu tenho minhas falhas, todos nós temos. Mas Fernando, eu preciso estar no profundo com Deus. Porque se eu não estiver profundo com Deus, o mundo toda hora me chama. Toda hora me chama. Vem, Fernando, volta. Olha só como é legal isso aqui. Olha só como é legal aquilo lá. Olha só aquilo ali. E quando você está mergulhado no profundo, quando você volta e você está perto de Jesus, perto dos irmãos, perto disso, você se fortalece. Quando você entra no seu quarto, faz a sua oração, lê sua palavra, fala com Jesus, Ele te ouve. Não seja um cristão denominacional. Sabe o que é cristão denominacional? É o cara que fala que é crente. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Fala aí para mim o Salmo 160. Ele fala, não me lembro. Ele nem sabe que não existe o Salmo 160. É triste. Ele foi educado na religião evangélica, mas ele não sabe de nada de Jesus. Deus não se revela para ele, Deus não fala com ele, Deus não ministra o coração dele, ele não prega para ninguém. Eu estou falando pregar, não é de púlpito, não. É dar um abraço, como o pastor Rodrigo deu. Que você não seja um cristão denominacional, nominal, ou qualquer outro nome que você queira dar. Que você caminhe no profundo em Cristo. E se você estiver distante, meu irmão, se tem aqui alguém distante, volte, saia de Emaús e volte para perto de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chega aí o Ministério de Louvor, por gentileza. Nós vamos cantar uma canção que ela ministra o seu coração. Amém?